Shalom pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo aqui rapidinho concernente a Mateus capítulo 16 e o verso de número 18. O que significa dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, se referindo à igreja. Aqui o texto diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, o termo usado aqui é o termo grego Hades, usado para inferno. É o mesmo termo que está aplicado, esse termo ele é o mesmo termo do Antigo Testamento conhecido como Sheol, que significa em diversas partes sepultura. Não só isso, mas tem outros significados. Mas ali em Jonas 2:2, Jonas diz que clamou a Deus dentro do ventre do inferno e Deus o ouviu, né? Então ali ele não estava dentro do inferno, ele estava num Sheol, ele estava dentro de um grande peixe. Mas o que quer dizer quando ele falou aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Bom, como eu já disse, que esse é o termo Hades. Hades aqui faz uma referência à morte. Hades é morte, pós-sepultura, pode significar essas coisas. E aqui está fazendo uma referência à morte. Ou seja, ele quis passar a mensagem de que a morte não teria poder contra a igreja. Por quê? Porque quando ele morreu por ela, então a igreja estaria sendo salva e a morte não poderia mais segurar a igreja. Essa é a referência que o Messias passou aqui, porque aqui os tradutores verteram para a palavra inferno, que não tem nada a ver com inferno. Quando nós olhamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 15, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos de número 55 e 56, diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Inferno aqui é a mesma palavra, Hades. E aqui ele faz uma referência perguntando: onde está, ó morte, a tua vitória, ó inferno? Então aqui ele já está fazendo uma menção tanto à morte como inferno, que também poderia significar morte, mas aqui também poderia significar outra coisa, né? Sepultura. Ou por quê? Porque a sepultura era onde ela prendia a pessoa. O Messias usou a mesma palavra lá em Lucas capítulo 16, verso de número 22 ali, onde tem a história do rico e do Lázaro, né? E os dois mortos são sepultados, e no Hades aquele rico está em tormentos. Então ali Hades já faz uma referência a um local de tormentos, não necessariamente como se fosse fogo, como alguns pregam, mas um lugar de algum tipo de tormento. Ok, pessoal? Então aqui quando ele fala: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, se o aguilhão da morte é o pecado, então a morte, todos que morriam sem Cristo, a morte o prendia. Então, quando ele mencionou que as portas da morte, ou as portas do inferno, não prevaleceriam contra a igreja, ele fez uma referência à morte. Ou seja, a morte não teria poder sobre a igreja, não teria domínio sobre a igreja, porque Cristo, ao morrer por ela, se entregar por ela, ele estaria libertando ela das garras da morte, e portanto a morte não poderia mais prender a igreja quando alguma pessoa morresse. Então a igreja não estaria presa na morte, porque Cristo iria a libertar. Então este é o sentido da palavra ali no livro de Mateus, capítulo de número 18 e o verso capítulo 16 e o verso de número 18. As portas do inferno está referência à morte. Ok, pessoal? Então essa é a conexão que o Messias fez. Foi o que ele quis passar. Porque sepultura também pode significar
o Hades pode significar sepultura também. Um exemplo disso está lá em Atos 2:27. Se você olhar, a tradução ela verteu aqui um pouco errada, né? Ela botou assim: pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aí no verso 31, ele está falando assim: nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ou seja, a sua alma, que ele faz menção, é o corpo, não foi deixado no sepulcro, e a sua carne não viu a corrupção, ou seja, a decomposição do corpo. Essa é a referência daqui do livro de Atos. Eu vou pegar aqui uma versão aqui, a versão NVI, e vou ler o mesmo texto de Atos 2 e o versículo de número 27, que diz assim, ó, 2:27: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então essa é a ligatura de que o texto de Hades, o termo Hades faz. Pouquíssimo o texto ele possa significar um lugar de tormento, um lugar de que os ímpios vão após a morte. Então a referência que o Messias fez de Mateus capítulo 16 e o verso de número 18 foi em referência à morte, que a morte não iria prender a sua igreja. Então agradeço a todos que viram este vídeo, e se puder aí, compartilhem, né? Porque é de muita importância. Onde eu vejo muitos hoje aí pregando aí, dizendo que é o inferno, que não sei o que o inferno vai prevalecer contra ele. Eu vi até pessoas fazendo menção a esse texto, dizendo que a igreja não passaria pela grande tribulação, porque esse texto prova isso, dizendo que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, não vai vencer a igreja e tal. Não faz referência a isso em hipótese alguma. A referência ali que ele faz é a morte. Então se inscreva aí no meu canal e deixa aí o seu like e compartilha aí este vídeo com os seus parentes e amigos e familiares, e é bom passar conhecimento para outras pessoas, para que eles também não sejam, né, enganados como eu fui há um bom tempo com esse texto aqui. Mas depois de eu conhecer um pouco do grego, aí eu fui compreender melhor o que ele queria passar ali, né? Então é isso aí, pessoal. Fiquem na paz do Eterno, que o Eterno os abençoe.